Дуже дякую. Muito obrigado, Presidente da Шановний пане República, Presidente, Primeiro-Ministro, Presidente da Presidência da Assembleia da República, todos os deputados, povo português. Eu estou grato pela oportunidade de poder vos apelar nessa altura. É de facto um tempo muito complicado. Ontem, na cidade de Bryansk, não muito longe da nossa capital, encontraram mais 2 sepulturas que foram feitas pelos ocupantes russos. Eram 2 corpos de 2 homens de 35 anos e uma rapariga de 15 anos. Noutra sepultura haviam 6 corpos. Eles foram todos mortos quando as tropas militares ocuparam a Borodyanka. Os corpos foram sepultados no meio da cidade, no meio de habitações. Essas sepulturas nós encontramos agora em vários espaços que nós conseguimos libertar dos ocupantes russos. E Kiev e o mundo já sabe o que é uma cidade de Jupa que encontra 20 minutos da cidade de Borodyanka, porque lembramos todos das fotografias dos corpos que foram mortos no meio. Esses corpos, essas pessoas foram deitadas nas ruas no meio, espalhadas. Os russos nem tentaram arrumá-los e nem sequer aos cidadãos que lá vivem que conseguissem os sepultar como deve ser. Aliás, vocês viram as fotografias, por tudo, elas não demonstram tudo o que os cidadãos que vivem lá viviam nessa altura. Os ocupantes mataram as pessoas só para se divertir e também assaltaram as suas habitações. As pessoas foram mortas dentro das fontes, eles foram torturados, eles foram violados nos bunkers onde eles se esconderam. Eles mataram pelas pessoas e também tiraram as balas no meio dos carros onde haviam os nomes que diziam crianças. Portanto, só na região de Kiev, e isso é só na altura de hoje, é que nem conseguimos descobrir ainda todos os mortos. 1.126 ucranianos foram mortos, dos quais 40 são crianças. Nas regiões de Kiev, de Chernigiv e outras regiões da Ucrânia onde ocupantes russos conseguiram lá entrar, fizeram o mesmo inferno como fizeram em Borodyansk, como em Bucha. Só exemplo na cidade de Yahidne, onde Chernigiv, onde eles atiraram as bombas contra as escolas e ficaram lá as semanas onde esconderam-se as pessoas. 10 pessoas foram mortas e a criança mais nova que lá se escondiam tinha 3 meses. Imaginam, uma criança de 3 meses e a pessoa mais velha tinha 93 anos. E nesse cave dessa escola haviam mais do que 30 pessoas. E elas não foram possibilitados de seguir à casa de banho em altura nenhuma, nem poderiam sair de lá em qualquer altura. Ou seja, foram obrigadas a cantar o hino da Rússia para os humilhar. É essa diversão que os ocupantes russos tiveram, e é isso que está a acontecer na Ucrânia em 2022. Nós estamos a lutar contra tropas ucranianas não apenas pela nossa independência, mas pela nossa sobrevivência, pelas nossas pessoas, pelos ucranianos, para eles não poderem ser mortos, não forem torturados, pelo que os ucranianos não serem violados, para que não sejam capturados pela Rússia. Os russos ocupantes já capturaram dos territórios ocupantes, tiraram daí mais de 500 mil os ucranianos foram. Ou seja, imaginam, é o tamanho da população da cidade de Porto 2 vezes. Ou seja, essas pessoas foram deportadas. É isso que a Rússia está a fazer, aquilo que os outros regimes totalitários faziam. Os ucranianos deportados não têm direito a estabelecer ligação com as famílias. Eles estão a ser deportados para as regiões mais longe da Rússia. Fizeram campos especiais para que essas pessoas fossem divididas. Alguns são mortos, as raparigas são violadas. Imaginem o que a rapariga está a tentar se salvar do campo de concentração da Rússia e em pergunta para onde isto aconteceu, como é que ela conseguiu fazer,
é porque ela só porque não foi simpática para os soldados russos, e por isso, porque se ela fosse simpática, provavelmente não seria violada, não seria morta. Em 57 dias de guerra, nós desocupamos mais ou menos 1000 lugares da Ucrânia que foram ocupados pela Rússia, pelos ocupantes russos. Contudo, a quantidade das cidades que os russos, que tropas russas estão a tentar e continuam a bombardear as nossas cidades. Eles destroem habitações, estruturas civilizadas, todas as estruturas que as cidades conseguem ter para conseguirem sobreviver, para terem indústria alimentar, escolas, universidades, até as igrejas estão a ser destruídas, e os ucranianos foram obrigados a abandonar essas cidades. Imaginem se Portugal todo, a população do Portugal todo, havia de abandonar o país. As nossas pessoas não são refugiados, elas foram obrigadas temporariamente sair da cidade, e nós esperamos e temos mesmo expectativas que elas em segurança conseguem em breve voltar para a terra e para a nossa Ucrânia, e esperamos que seja em breve. Contudo, não podemos garantir quanto que isto vai ser, e esperemos que vocês ouviram do Mariupol, sobre a cidade que neste momento é tão grande como Lisboa. Ele ficava perto do mar e ele está totalmente destruído. Em Mariupol não existe uma única habitação que esteja inteira. Esta cidade estava toda completamente incendiada. Durante mais do que um mês, os ocupantes russos ficaram lá, esta cidade cercada, e fizeram dela um inferno. Muitas pessoas ficaram lá sem água, sem meios de habitação, sem alimentação. Constantemente haviam bombardeados pelas tropas russas. As tropas russas utilizaram as forças aéreas bombardear de propósito. Eles sabiam que haviam lá as pessoas civis, que não havia lá nenhuma fonte militar. Muitas das pessoas ficaram sem casas, em que ficaram até sem fotografias, porque foi tudo incendiado. Durante os bombardeamentos dos russos na Ucrânia e nessa cidade foram mortas mais do que 10.000 pessoas ou mais, nós não temos certeza do número. Porque fizeram aí os crematórios móveis para poder destruir os corpos, para nunca mais podermos ter provas do que elas estão a fazer. E vocês lembram-se da Bucha, e agora estão a tentar esconder os seus crimes de guerra, para nós não termos as provas. Senhoras e senhores, povo português, nós quando apelamos pelo apoio ao mundo, nós pedimos sobre as coisas simples, nós pedimos armamento para podermos nos defender de forma forte, para que desocupar as nossas cidades da ocupação russa, para que vocês consigam comparar que este mal que está a ser trazido para a Ucrânia é igual ao que está a ser feito, o que foi feito na altura da Segunda Guerra Mundial. E nós pedimos armamento pesado, tanques, armamento antinavio e tudo que vocês podem ajudar. E eu apelo a vós, a vosso país, para vocês nos conseguirem ajudar com a aceleração e reforço das sanções e também pelo apoio militar, apoio de armamento. Nós precisamos, como que a vossa posição seja principal, como que as empresas europeias que ainda trabalham na Rússia, como que saem de lá e como que não apoiem esse mal. Por que a Rússia começou essa guerra? Por que ela começou a ocupação da Ucrânia? Isso é apenas o primeiro passo para conseguir controlar o leste da Europa, para destruir a democracia na Ucrânia. Mas a Ucrânia é um forte reforço da democracia. Nós tínhamos duas revoluções em 2004 e 2014. Duas revoluções que conseguiram parar o alastro da ditadura na Ucrânia.
E por isso nós paramos essa ditadura não só na Ucrânia, mas também para todos os povos na nossa região que querem escolher o seu futuro sem serem oprimidos, sem serem reforçados. E vosso povo, que daqui a nada vai celebrar o segundo aniversário da Revolução dos Escravos, que também vos libertou da ditadura, vocês sabem perfeitamente o que nós estamos a sentir. Vocês certamente sabem o que outros povos estão a sentir, principalmente na nossa região, que tendem a ter liberdade. Vocês sabem o que traz a morte e ditadura para a Ucrânia. E depois da Ucrânia, elas vão tentar fazer isto na Moldávia, na Geórgia, nos países bálticos, em outros países por os quais a Rússia consegue levar as suas mãos. A Rússia é capaz de ser parada. Nós podemos parar a ditadura da Rússia, contudo, agora na Ucrânia. E eu agradeço ao vosso governo e a todos os portugueses por todo o apoio que têm feito para a Ucrânia, por todo o apoio das sanções contra a Rússia, o que é muito importante quando a União Europeia está para o sexto pacote, e eu espero pela vossa posição para que vocês defendem também o embargo do petróleo da Rússia na altura da União Europeia. E espero que vocês se juntem a outros países da União Europeia, como que o sistema bancário russo seja bloqueado. Não pode haver um único porto, num único banco que funciona na Europa pela Rússia, para que eles não se escondem por outras bandeiras, como que eles não se escondem. E eu agradeço por todo o apoio que vocês têm feito pelos ucranianos, por toda a ajuda humanitária. Eu sei que os nossos povos se compreendem, que eles se conhecem muito bem. E obrigada por tudo que vocês desenvolvem as vossas possibilidades para defender independência, segurança, soberania, e como que vocês conseguem transmitir essa mensagem para todos os países e também aos países falantes em português, como a África, por essa guerra que está a Rússia a desenvolver contra a Ucrânia. E eu peço-vos, lutem com propaganda russa, com influência nesses países que estão próximos a vocês. E eu acredito que o povo português e também que os políticos portugueses apoiem o nosso país para ser junto convosco na União Europeia. Sejamos livres e que conseguimos apoiar os livres, porque os civilizados devem apoiar os civilizados. E eu acredito que vocês não vão nos apoiar, porque a Ucrânia já vai a caminho da União Europeia, como que essa procedura seja o mais rápida. Esperemos como que em breve nós conseguimos ter o estatuto de candidato do membro da União Europeia. E quando essa questão vai ser revista, eu peço-vos mais uma vez, por favor, apoiem-nos nesse caminho. Vocês estão no caminho mais oeste e nós estamos na parte mais oeste, contudo, nós estamos na parte leste, contudo, as nossas visões são iguais e nós sabemos que regras devem existir na Europa de uma ponta à outra, como que as regras, os direitos e os valores devem ser iguais sem qualquer ditadura, de forma como que toda pessoa tenha o seu tempo para a felicidade e para a saudade. Obrigado. Portugal, obrigada. Glória à Ucrânia. Дуже дякую. Muito obrigado.